Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Rei Jesus. Aleluia. Que alegria estarmos reunidos aqui em culto, em santa convocação, para a glória do nosso Deus. Como o nosso irmão Mateus falou, não é? A nossa teologia do culto, por mais que nós tenhamos um instrumento ali, né, musical, que é o teclado, mas a nossa teologia do culto enfatiza exatamente isso que o nosso irmão Mateus, na direção do culto, disse. Não há instrumento mais belo, mais glorioso, mais desejável na igreja cristã do que as vozes dos santos. Esse é o instrumento mais belo e mais glorioso, não é? A igreja é protagonista nesse glorioso momento de cantar cânticos, de salmodiar ao Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje pela manhã o nosso querido pastor André está lá em Monte Claro. Falei? Monte Azul. Por que eu estou confundindo? Está lá em Monte Azul com o nosso irmão Vitinho, pregando no acampamento deles, né? Segundo o congresso de identidade cristã. Eles estão retornando 5 horinhas de viagem. Oramos para que o Senhor os traga em paz e em segurança. Quero agradecer aos irmãos, antes que eu esqueça, aos amados que estavam aqui ontem, trabalhando aqui pela organização, pela limpeza do nosso espaço. Deus seja louvado pela vida de vocês. Nós louvamos muito a Deus pela instrumentalidade de cada um de vocês. Então, irmãos, muito obrigado. Deus seja louvado pela vida de vocês. Vocês sempre são uma bênção na nossa igreja. Também quero agradecer aos irmãos pelas felicitações, não é? Pelo meu aniversário ontem. Deus seja louvado. E que mais um ano aí, por muitos mais anos, né, irmão Elcio? Servindo aos irmãos com alegria, singeleza de coração, para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, hoje, sei que vocês estão esperando a continuação na nossa série expositiva em Colossenses, não é? Mas nós vamos dar uma olhadinha hoje, rapidamente, no Salmo de número 133. Lembrando que hoje nós temos o nosso primeiro almoço comunitário, não é? Então nós passaremos mais tempo juntos, em comunhão, e é necessário que nós consideremos esse santo ajuntamento à luz das Escrituras, para a glória do nosso Deus. Então nós vamos meditar e expor o Salmo de número 133. Salmo 133, Salmo de Davi. Diz assim a Escritura: Cântico de romagem de Davi. Verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Versículo 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Vamos ao nosso Deus mais uma vez, em oração. Pai Santo, louvado seja o teu nome mais uma vez, Senhor. Nós nos achegamos ao teu trono de graça uma vez mais, clamando ao Senhor nessa hora, para que diante do Senhor cale-se toda a terra, Senhor. Que o teu Filho Jesus nessa hora seja honrado, adorado, visto e exaltado, à destra da majestade nas alturas sem igual. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos vê-lo. Abra os nossos corações para que possamos amá-lo. Senhor, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua doce voz exposta na tua palavra. Por favor, Senhor, receba a glória para si, honrando cada vez mais o teu Filho Jesus em nosso meio, salvando pecadores nesta manhã, preparando, Senhor, mais uma vez os coraçõezinhos dos nossos pequenos, dos nossos filhos, para esse grande e glorioso encontro, onde eles verão os seus horríveis pecados, mas também verão o teu Filho Jesus, como um todo-poderoso Salvador, que pode dar paz às suas almas e alegria, dando justificação pela graça a eles. Ó Deus, faça o teu reino avançar, rasgue e queime os nossos corações com o teu santo evangelho através da tua palavra. Senhor, tenha misericórdia das minhas fraquezas e debilidades, que não seja pedra de tropeço para a recepção da tua palavra dos meus irmãos. Mas antes, ó Deus,
Dê a eles uma santa disposição de alma, diligência e fervor e zelo, para receberem com ânimo a tua palavra e aplicarem com eficácia, a fim de que suas vidas sejam reformadas para a tua glória. E é no teu Filho Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu tenho certeza que vocês aqui presentes conhecem, ou ao menos já ouviram falar daqueles 300 guerreiros de Esparta. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu sei que a história é famosa, deu até cinema, não é? No ano de 480, aproximadamente, antes de Cristo, um exército persa do rei Xerxes, composto aí por centenas de milhares de soldados e de guerreiros, esse exército marchava para dominar Grécia, a grande e gloriosa Grécia. Diante dessa ameaça, um pequeno grupo de 300 guerreiros espartanos vigorosos se colocaram no caminho. Esses guerreiros, liderados pelo rei Leônidas, tomou a posição no estreito desfiladeiro das Termópilas, um local estratégico onde o exército menor poderia segurar, sustentar por um tempo um exército maior. E foi isso que aconteceu. Mas a pergunta que nós fazemos é: como que 300 guerreiros espartanos, por mais gloriosos e poderosos que eles pudessem ser, como que 300 guerreiros puderam segurar por um grande período de tempo a força esmagadora de um exército mil vezes maior e superior a ele? Como que 300 homens puderam sustentar a força de um exército muito maior do que ele? A resposta a essa pergunta é unidade. Eles não só tiveram uma boa estratégia, e aplicaram essa boa estratégia num lugar muito bem estrategicamente falando para aplicar suas estratégias. Eles não só fizeram isso. Eles lutavam em formação cerrada, protegendo uns aos outros. Eles não só protegiam a sua cabeça, o seu corpo, das investidas do inimigo, mas eles se preocupavam em ter uma formação tal, naquele tamanho tal, com aquela quantidade tal, com aquela formação tal, que ao segurar, ao empunhar, ao proteger o seu corpo com seus escudos, a formação protegesse também aquele que estava do seu lado. Então, para quem que já está acostumado em ver séries de guerras do período medieval, era uma formação de escudos sem igual. Por isso que eles puderam sustentar o exército persa por tanto tempo. Então, cada guerreiro se preocupava em proteger a si e ao seu aliado, formando assim uma unidade inquebrável e muito forte e muito poderosa em uma guerra. Então, sabendo que a derrota física era inevitável, eles permaneceram fiéis à sua missão, cuidando uns dos outros, protegendo uns aos outros, pois a sua missão era maior do que eles mesmos. Eles, portanto, se sacrificaram nessa grande peleja e serviram de inspiração para outros guerreiros da Grécia, de tal forma que mais adiante na história a Grécia se uniu e venceu os persas, garantindo a liberdade do mundo ocidental. Então esses homens, esses 300 guerreiros espartanos serviram de grande inspiração, a sua unidade, a sua missão, o seu zelo, o seu amor uns pelos outros, fez com que outras vidas de outros homens se inspirassem, portanto, para vencer o exército inimigo. O que isso tem a ver com o nosso texto? Tem tudo a ver com o nosso texto. Nós veremos que um crente sozinho é totalmente vulnerável. Uma igreja unida é invencível. Assim como os 300, se o grande rei e guerreiro Leônidas fosse sozinho, ainda naquele lugar, mesmo ele com toda a sua glória, ele morreria em curto espaço de tempo. Mas ele, junto com seu exército, unido naquela missão de proteger uns aos outros e de segurar o inimigo, mostrou que por aquele período de tempo aqueles homens eram invencíveis. Então nós precisamos considerar isso. Um crente sozinho é totalmente frágil e vulnerável. Mas esse crente unido a uma igreja local verdadeira e saudável
faz com que essa igreja seja invencível. A nossa afirmação teológica desse texto: a comunhão dos irmãos é uma bênção dada por Deus para benefício de seu povo. No salmo que lemos, Salmo 133, encontramos 3 benefícios da comunhão ou da unidade dos irmãos. Aí vem a divisão do nosso texto, portanto. Primeiro benefício, alegria. Segundo benefício, unidade. Terceiro benefício, renovação. E para as nossas crianças, papais, atenção, a palavrinha para pesquisarem na semana é unidade, ok? Unidade é a palavrinha para pesquisarem na semana. Irmãos, antes de nós irmos para a exposição do nosso texto, a gente precisa rapidamente de uma brevíssima introdução, tá certo? Para nós podermos nos situar. Qual é o contexto histórico desse salmo? Quem é que escreve esse salmo, apesar de o nome de Davi estar ali? Será que foi mesmo Davi? Não é? Então nós precisamos rapidamente nos situar. Esse salmo, provavelmente na sua Bíblia está aí, Cântico de Romagem, né? Esse cântico é um dos salmos, daqueles salmos de romagem, que eram cantados pelos peregrinos quando eles saíam das suas tribos, não é? Para irem a Jerusalém, no local único de adoração, para adorarem o Deus verdadeiro. Então esse era um dos salmos que eles, nas suas peregrinações, cantavam. E essas peregrinações, elas aconteciam pelo menos 3 vezes ao ano, não é? Onde os judeus, nas suas mais diversas localidades na terra de Canaã, saíam, portanto, e iam para Jerusalém para adorar. Ia para o Monte Sião adorar a Deus. Vamos lembrar rapidamente um pouquinho da história, não é, do povo de Israel, para nós nos situarmos aqui. Josué, o povo entra na Terra Prometida, conquista Canaã, e aí então nós temos as 12 tribos sendo governadas, não é? A nação de Israel se divide, portanto, em 12 tribos, e essas tribos ali, avançando um pouquinho, passam a ser governadas por juízes. Alguns nomes vocês vão lembrar: Sansão, Samuel, que também era um juiz, e Jefté. E vocês lembram que no livro de Juízes havia um refrão, né? A cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Então era uma desordem total. O povo se entregava à idolatria, se entregava à rebeldia, então o Senhor vinha lá e levantava um juiz que colocava ordem nas coisas, aí esse juiz caía, aí o povo caía em desordem, caía em paganismo, caía em idolatria, e sempre esse ciclo. Aí vinha um juiz e as coisas caminhavam bem, e aí de novo esse caos, não é? Então, com isso em mente, o povo pediu um rei. O povo pediu um rei, pois eles queriam ser como as outras nações, que tinham reis, não é? Eles estavam aqui, portanto, mostrando a profunda rebelião dos seus corações, não querendo que o Senhor fosse o seu único rei, mas queriam um rei para si. Então o Senhor, lembram, dá um rei. Dá o rei Saul para Israel. E aí, portanto, as tribos, não é, que antes estavam desorganizadas ali, lutando, etc., elas passam, portanto, a ser unificadas sob o reinado de Saul. Agora nós temos um rei, alguém que vai colocar ordem nas coisas, alguém que vai ser o grande pastor, não é, da nação, que vai guiar o povo na lei de Deus e a combater toda a idolatria. Só que a gente sabe que Saul não foi um bom rei, ele foi um péssimo rei. E aí, portanto, guerras, e ele morre, não é? Guerras civis, portanto, começam a acontecer em Israel com a morte de Saul. A tribo de Judá, nesse tempo, escolhe Davi para ser o seu rei. E Davi, portanto, passa a ser rei de Judá, contra todas as 11 tribos. Guerra civil, sangue, desgraça, destruição, até que a tribo de Judá prevalece, não é? Depois de intensas guerras contra o descendente de Saul, Esbozete, que as 11 tribos escolhem para reinar sobre si, o Judá, nesse grande conflito, não é? Davi, portanto, se sobressai e a nação, a tribo de Judá, prevalece. E aí então é quando Davi, portanto, é coroado rei sobre toda a nação de Israel, não só mais sobre Judá, mas sobre todas as 11 tribos. Agora, portanto, temos um rei, finalmente, depois desse período de intensa turbulência com Saul e sua morte, agora nós temos um rei. Davi é coroado rei, finalmente, de maneira oficial, sobre toda a nação de Israel. E, portanto, ali, nessas reformas que Davi começa a implementar, Jerusalém se torna o centro da adoração. Então não é mais, onde é que a gente adora? É aqui em Dan, é em Naftali, é em Ruben, é em Benjamim,
Onde é? Em José? Não, não, não. O centro de adoração agora é em Israel. Ali é onde o tabernáculo ficará concentrado, onde a Arca da Aliança ficará concentrada. É onde depois o templo será construído. Então é ali onde o povo deve adorar. Sob Davi, portanto, a nação cresceu. A nação de Israel prosperou sem igual, venceu inimigos de maneira sem igual na história e a nação experimentou uma profunda espiritualidade, uma profunda prosperidade espiritual. Não é? Então, esse salmo é escrito nesse contexto muito provavelmente, tá bem? Há discussões acerca disso, mas muito provavelmente esse é o contexto em que Davi escreve esse salmo, não é? Ele está olhando agora, portanto, para o povo unido, para o povo unificado, sem guerra, sem luta, sem morte, entre o próprio povo, e ele escreve esse salmo para celebrar a unidade do povo da aliança, sob o reinado do grande rei. Então, portanto, esse é o pano de fundo do nosso salmo, e agora vamos, portanto, entrar no texto para fazer a exposição e as aplicações dele. Então, nós estamos considerando, como título da nossa mensagem, os benefícios da unidade dos irmãos, ou os benefícios da comunhão do povo de Deus, do povo da aliança. Nossa afirmação teológica, para a gente não esquecer, que resume esse sermão é: a comunhão dos santos, a comunhão da igreja é uma bênção dada por Deus para o seu benefício. E nós vamos, portanto, considerar 3 benefícios, começando pelo primeiro, que é a alegria. Vamos olhar para o nosso texto mais uma vez. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos tratar aqui expressão por expressão, tá bom? O texto diz assim no verso 1: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa expressãozinha aqui, que abre o salmo, ó, né, é uma expressão que já chama a atenção do leitor para aquilo que virá. Lembra? Nossa série de exposições lá em Judas, a gente compartilhou sobre a importância daquela expressãozinha de julgamento, ai, e que ela aparece em diversos momentos na Escritura, principalmente na literatura profética, mostrando a intensidade e o poder do juízo e da indignação de Deus em relação àquilo que estava sendo feito. Então essa expressãozinha, ó, ela é uma partícula que vem nos chamar a atenção. Sabe quando você abre um livro e tem lá alguma coisa que o autor quis destacar, está em negrito, está em itálico, tá? Então alguma coisa que ele quer destacar. É mais ou menos isso. É algo para, prestem atenção naquilo que está vindo. Aquilo que está vindo é importante. Não é só uma expressão de admiração, não é? Não, é uma expressão de, atenção naquilo que está vindo, porque isso que está vindo é muitíssimo importante. Então o texto continua: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa palavrinha bom é aquela ideia de belo, aquilo que é a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, quando usa e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era muito bom, usa essa expressãozinha, belo, viu Deus que aquilo era belo, viu Deus que aquilo era admirável, não é? Aos seus próprios olhos, a obra maravilhosa que ele fez. Então, o que o texto está dizendo é que existe algo que deve chamar a nossa atenção, que é belo e que é agradável. Aquilo que é agradável é aquilo que você busca, não é? Se eu perguntar a você o que é agradável ao seu paladar, em outras palavras, o que é que você gosta de comer? O que é agradável aos seus olhos? O que você gosta de ver? O que é agradável quando você está no seu tempo livre? Quer dizer, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Então, aquilo que é agradável é aquilo que você busca. Então, você sempre vai ter tempo para aquilo que você ama. Você sempre vai ter tempo para aquilo que você busca e gosta, não é? E o texto vai nos dizer agora, no finalzinho do versículo 1, que o que é bom, o que é agradável e o que deve nos chamar a atenção é viverem unidos os irmãos, como diz aqui o finalzinho do versículo 1. Essa palavrinha irmãos, aqui, no contexto do Salmo, obviamente faz uma referência aos judeus, não é? A nação de Israel, aos judeus étnicos, não necessariamente aqueles irmãos biológicos, né, de sangue, de família, mas também faz referência aos irmãos espirituais, não é? Não apenas judeus, pois nessa época já havia prosélitos, né, do judaísmo, gentios, que se faziam judeus, que eram feitos judeus, não é? Que eram aceitos na nação de Israel, desde que eles se submetessem
a observar todas as leis morais, civis e cerimoniais que Deus deu ao seu povo. Então, pensem comigo. Olhem o cenário que Davi está contemplando ao escrever esse salmo. Ele vê seus patriotas, né, seus irmãos, os judeus, israelitas se matando por poder político, por influência política, derramando o seu sangue, matando famílias. E aí, então, agora ele contempla esse povo não mais disputando território, esse povo não mais disputando por poder. E aí ele olha para aquilo e se alegra. Ele fala, como expressão de adoração a Deus por aquilo que ele fez, por sua graça soberana sobre o seu povo, ele olha, ó Israel, como é bom e agradável que vocês vivam em unidade. Como é bom e como é agradável vocês viverem em comunhão. Como é bom, como é agradável vocês viverem em paz. Imagino Davi olhando para isso, celebrando a Deus sem igual, lágrimas nos olhos, e ele chamando o povo à adoração. E a festa que foi feita diante disso, ao ver que o seu povo não mais disputa, não mais guerreia, mas agora o seu povo se ama, o seu povo se serve, em paz, unidos em um só propósito. Não mais espalhados, não só no sentido geográfico, mas no sentido teológico, político, rixas, brigas, contendas, essas coisas não mais acontecendo, mas finalmente o povo se amando, não é? O povo desejando estar junto de si. Agora, por exemplo, a tribo de Benjamim poderia ir tranquilamente entrar no território da tribo de Gade, sem ter que se preocupar com alguma flecha que viria, sem uma espada voar na cabeça dos seus guerreiros, não é? Da mesma forma, os da tribo de Azer podiam tranquilamente entrar no território da tribo de Dan, sem nenhum jogo político, sem nenhuma fala chibolete certo aí, senão arranco sua cabeça agora, seu impostor. Não, agora você poderia falar chibolete de um outro sotaque, não é? E você não seria perseguido, não seria morto, pois havia, obviamente, guerras, não é? Em territórios nessas tribos, e se você não falasse chibolete da maneira correta, você era visto como um intruso, então você não é dos nossos, para fora daqui, não é? Então agora, meus irmãos, sobre Davi, o reino está unificado. Sobre Davi, o reino agora está em paz. O reino está sob o rei Davi. Irmãos, nós precisamos considerar o que o Senhor Jesus orou em João 17, 20 e 21. Ele orou da seguinte forma: não rogo somente por estes, Pai, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que todo o mundo creia que tu me enviaste. Nós precisamos considerar, ao olhar isso, que Davi, ele é um tipo, ele é uma sombra. Os irmãos já estão bem treinados em tipologia, eu não vou me delongar aqui. Mas Davi, sendo esse rei humano, fraco, limitado, pecador, conseguiu entrar para a história e fazer feitos incríveis na nação de Israel. Os seus feitos são cantados até hoje. Mas eu quero mostrar a vocês que Davi não é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mas Cristo Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E ele, por meio de sua obra redentora, justificadora, graciosa, ele reverte todos os efeitos do pecado. Então lembrem que assim que a morte entrou no mundo por meio do pecado, algumas rupturas aconteceram na humanidade, na criação. Ruptura teológica. O homem não quer mais a Deus. O homem agora é inimigo do seu Criador. Ruptura teológica. Ele está morto em seus delitos e pecados. Se o Senhor não for até ele, ele jamais irá até o Senhor. Jamais desejará o seu Deus. Jamais. Ele não quer o Senhor. Ele odeia tudo aquilo que é santo e ama tudo aquilo que é ímpio. Mas também há ruptura psicológica. O homem agora não se entende consigo mesmo. Ele agora, ainda como imagem e semelhança de Deus, ele tem que lidar com algo. Tem que lidar com o pecado em sua alma. Tem que lidar com sua indisposição de alma em ir a Deus. Com sua indisposição de fazer as coisas que Deus ordena em sua lei. Tem que lidar com isso agora. Agora, há uma outra ruptura.
a ruptura sociológica. Não, Senhor. O problema eu sei quem é. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não. O problema não sou eu. O problema é a serpente. Nós não nos entendemos mais. Nós odiamos agora uns aos outros, porque nós odiamos ao nosso Deus. Então lembrem disso. Quando nós quebramos os primeiros 4 mandamentos, que são em relação ao Senhor Deus, todos os outros 6 facilmente são ignorados e quebrados. Quando nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, jamais daremos a nossa vida em serviço ao nosso próximo. Porque nós estamos, nem aí porque o Senhor falou. Mas, vejam isso se aprofundando. Caim matando o seu irmão Abel. Não há mais paz em casa, no ambiente familiar. As pessoas não se entendem mais, são egoístas. A partir do momento que alguém passa a rivalizar comigo, eu mato até o meu irmão. E ai de quem falar alguma coisa. Veja, por exemplo, o sobrinho Ló se separando de Abraão por conta de conflitos familiares, o crescimento do seu rebanho e tudo mais. Veja, José sendo vendido pelos seus irmãos. Mas agora, em Jesus, todas as famílias do mundo são abençoadas e chamadas a um só corpo. Temos unidade e comunhão em Jesus Cristo, irmãos. Nós temos, por exemplo, o europeu conversando com o asiático, nós temos o asiático conversando com o africano, os norte-americanos, os sul-americanos, não é? Todos eles no corpo de Cristo, batizados em Jesus. Não há mais segregação. Oh, nenenzinho. Ali, ó. A mamãe ali, vai lá com a mamãe ali. E nós amamos crianças por isso, meus irmãos. Nós não tiramos as crianças do culto de jeito nenhum. Cada gritinho, cada neném que vem aqui, né, querendo pregar já é um sinal aí, né, do Senhor. Nós vemos a responsabilidade que nós temos com a próxima geração. E nossa teologia do culto afirma que nesse ambiente aqui, a igreja reunida aqui, como está agora, nessa santa convocação, a manifestação do Espírito sem igual. Sem igual. O Senhor não se manifesta aqui como se manifesta no nosso devocional, no nosso culto familiar em casa. Portanto, nós não privamos os nossos filhos da bênção que é a presença santificadora do Espírito Santo aqui. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós os amamos. Então, papai e mamãe, fiquem bem tranquilos, tá? Jamais vocês ouvirão aqui, vai lá para a salinha que é o melhor para vocês. De maneira nenhuma. Isso é engano de pecado contra o nosso Deus. Segundo benefício, portanto, da unidade dos irmãos, é a consagração. Vejam o versículo 2. É como agora o Davi, ele trouxe essa expressão de alegria, de louvor a Deus, por conta do que está acontecendo ali, de como o Senhor tem abençoado e unificado o seu povo. E agora ele vai trazer símiles, né, ilustrações, para deixar isso mais palpável para o povo. Deixa eu ilustrar, como se ele estivesse fazendo isso. Deixa eu ilustrar isso que eu estou dizendo, como isso é maravilhoso. Aí ele vem, no verso 2, É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então, nós aprendemos aqui que a comunhão e a unidade, a união do povo de Deus é preciosa, como o óleo da unção que desce sobre a cabeça e pelas vestes de Arão. É importante a gente mencionar que esse óleo aqui, ele era... havia 4 especiarias muito finas que eram feitas junto com esse óleo, né? Eles eram colocados juntos, então não era só o óleo, ele também tinha um aspecto aromático muito profundo, assim, muito distinto, né? Então era um óleo muito cheiroso, né? Um óleo, aquele óleo corporal que os irmãos passam, né? Fica aquele cheirinho, mais ou menos isso, só para ilustrar, tá? Mas não é tão precioso o seu óleo como esse aqui, porque esse óleo aqui, Deus deu orientações a Moisés de como esse óleo deveria ser fabricado e feito, e esse óleo não era feito para qualquer coisa. Esse óleo aqui, ele era feito e usado somente para a ordenação do sumo sacerdote. E o primeiro sumo sacerdote aqui mencionado é o Arão. Então, apenas nessas ocasiões de ordenação do sumo sacerdote que serviria a Deus, não é? Por meio do ensino da lei, do tabernáculo, apenas esses homens seriam os mediadores ali, né?
poderiam usar esse óleo. Então, esse óleo, eles eram ungidos, não é? Eles recebiam o sangue do sacrifício, o sangue dos animais era aspergido sobre eles, e esse óleo também era derramado sobre a sua cabeça, mostrando, portanto, que essas pessoas, esses homens, estavam sendo separados do uso comum, não é? Separados para servirem a Deus de maneira específica. Então, eles estavam sendo aprovados por Deus para aquela tarefa específica que eles iam assumir, não é? O seu ofício, portanto, estava autenticado e autorizado pelo Senhor. Então, é somente nessas ocasiões especiais que esse óleo era utilizado. Quero que você note, ainda no versículo 2, que esse óleo ele desce. Olha ali, ó. O óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. E desce, mais uma vez a palavrinha ali, descer, para a gola de suas vestes. Davi, aqui, irmãos, ele poderia estar pensando em algumas coisas, né? Talvez, eu vi alguns estudiosos e comentaristas enfatizando a preciosidade desse óleo, enfatizando o aroma desse óleo, querendo fazer conexões com o aroma de Cristo na igreja. Ele poderia estar pensando sobre isso? Poderia estar pensando sobre isso. Mas eu penso que ele quer destacar duas coisas principais aqui. Lembrando que ele está enfatizando a beleza, a glória da unidade, da comunhão dos irmãos. Quando os irmãos se reúnem em culto, em comunhão, ele está querendo mostrar a beleza dessas coisas. Eu penso que a primeira coisa que ele quer indicar aqui é mostrando que quando a igreja está reunida, quando os irmãos estão reunidos, isso demonstra que esses irmãos foram separados, que eles foram consagrados, que Deus, como o nosso irmão Mateus orou hoje de manhã na IBD, o Senhor Deus separou, tirou esses homens, essas pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim como o sacerdote está sendo separado para servir ao Senhor, o povo do Senhor reunido também demonstra a sua separação do mundo, a sua purificação do mundo, portanto, a sua consagração, não é essa separação. Então, quando nós nos reunimos aqui, na Santa Convocação, sobretudo na Santa Convocação, que é o ápice da nossa agenda como igreja, que é o dia mais importante, o dia mais celebrado na nossa agenda, o dia mais aguardado, o dia pelo qual nós já, na segunda-feira, já estamos ansiando, nos preparando, adiantando as coisas para que a gente possa servir em nossa casa, recebendo irmãos no nosso lar, etc. Nós adiantamos as coisas para estarmos aqui, em comunhão com os nossos irmãos. Esse dia é sem igual. Mas não é só a Santa Convocação que está em vista. São os irmãos se encontrando na semana. São os irmãos conversando, trocando mensagens, telefonemas, falando sobre a piedade. Tudo isso demonstra, portanto, a separação e a glória que é quando os irmãos estão unidos. Mas há mais uma coisa aqui que Davi quer destacar para nós. Quer indicar a unidade desse povo. Não é você ser igual a mim, ou eu ser igual a você. Nós temos as nossas peculiaridades e as nossas diferenças, e é uma bênção que seja assim. Mas nós temos um único propósito. E é por isso que nós estamos unidos aqui como igreja. Por isso que nós assinamos o nosso pacto de membresia. Apesar de nós sermos diferentes, nós temos algo em comum. Nós temos uma confissão de fé. Nós temos os nossos símbolos confessionais. Nós temos a nossa identidade como igreja, como irmãos em Cristo. Nós temos algo a zelar, não é? Então, o Salmo aqui também quer mostrar essa unidade. E é importante a gente mencionar que essa unidade não pode ser fabricada pela vontade humana. Quem é que separa? Tem um irmãozinho muito talentoso ali. Viu, ô Moisés? Ô Moisés, vem aqui. Tem um irmãozinho ali da tribo de Benjamim, rapaz talentoso, conhecedor da Torá. Ele canta tudo de trás para frente, de cima para baixo, ao contrário. Você coloca lá a Torá, a lei de Deus lá, bagunça as letras, ele encontra aquilo tudo, ele é super dotado, ele é da tribo. Moisés, você tem que ordenar aquele cara ali a sacerdote. Não. Não. Porque não é segundo a vontade humana. Assim como os sacerdotes não eram livres, eu sou sacerdote, eu quero ser rei, eu quero ser profeta. É o Senhor quem separa, é o Senhor quem traz. E o Senhor dá as diretrizes de como as coisas devem acontecer. Da mesma forma, irmãos,
esse nosso ajuntamento aqui, eu queria que você entendesse isso. Eu rogo ao Senhor que dê a nós entendimento espiritual disso. Aqui não é um mero clube onde nós nos vemos aos finais de semana. Aqui não é como o Sesc, que eu vou lá, faço a minha carteirinha, pago mensalidade, ou se eu sou... Como é que é? Se eu não pago lá, como é que é? Comerciário, isso, obrigado, irmão. Se eu sou comerciário, eu não pago, faço lá minha carteirinha, etc. Né? Mas se eu quero lá, eu pago, sou membro associado. Ah, eu quero usar a piscina, eu vou lá, uso a piscina, não preciso falar com ninguém. Dou no máximo boa tarde, aí vou embora, não falo com ninguém. Não devo satisfação da minha vida para ninguém. Não preciso prestar contas a ninguém. Isso aqui, irmãos, a igreja não é um aglomerado de pessoas em torno de alguma coisa que elas acham legal. Por isso que nós, à luz das circunstâncias, não fazemos o que queremos ou o que o mundo está dizendo que os jovens gostam, que as mulheres gostam, que os homens... E vamos atrair todo mundo para cá. Não. Não sou eu que mando aqui. Não é você que manda aqui. É o Rei Jesus que manda aqui por meio da sua palavra, o seu cetro glorioso do Evangelho. Então nós não somos livres para fazer o que queremos na igreja e não somos livres para tratar a igreja de qualquer jeito. Então aqui na igreja, sim, nós prestamos conta. Nós damos satisfação. Se nós faltamos, não deveria estranhar alguém te ligar ou mandar uma mensagem: o que está acontecendo com você? Está tudo bem? Como é que posso te servir? Porque aqui é a igreja de Jesus, que é o corpo local que Jesus Cristo reuniu. Então nós não podemos entrar aqui e ir embora sem falar com ninguém. Por isso que hoje nós temos uma maravilha. Já muito obrigado às irmãs, os irmãos que zelosamente trabalharam aí. Nós temos nosso primeiro almoço comunitário. Por quê? Porque nós precisamos estender mais tempo, passar mais tempo juntos. Parar com aquelas conversas de corredor, sabe? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem, tchau. Agora só na outra. Não, nada disso. Nada disso. É por isso que esse desejo por comunhão, esse desejo por estar na igreja, esse desejo por estar no culto, esse desejo por eu ver vocês na semana, mandando mensagem no grupo, seja o que for, é operação divina. É algo que pertence à alma de todo aquele que foi batizado em Jesus Cristo pelo Espírito. Em outras palavras, que nasceu de novo. Então, se falta desejo em minha alma por comunhão, se falta desejo em minha alma em preocupar com o irmão, se falta desejo em minha alma de estar com a igreja de Jesus Cristo, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada com você, comigo, com a gente. Nós precisamos pensar. Porque, veja, John Owen escreveu, Príncipe dos Puritanos, século XVII, a unidade dos crentes é obra do Espírito Santo. E quando ela floresce, essa unidade é uma evidência da presença de Deus entre nós. Eu vou ler de novo, que isso aqui é muito belo, irmãos. Isso expressa muito bem a ideia do Salmo. Olha, a unidade dos crentes, a comunhão dos crentes é obra do Espírito Santo. E quando ela floresce, é uma evidência da presença de Deus entre nós. O que é que faz você desejar dar vida por uma outra pessoa que não é seu irmão biológico, que não é sua mãe biológica, que não é seu primo, que não é seu tio, que não é nada seu, não é nem seu papagaio? O que faz você amar uma pessoa que você conheceu há pouco tempo? O que faz você desejar dar a sua vida por ela? Dar os seus recursos por ela? Irmão, está na necessidade. Puxa, vem aqui agora. Sabia que tinha um destino esse dinheiro que sobrou aqui. É para você. Como assim? Estou te servindo, irmão. O que é que faz a gente pensar nisso? O que é que faz a gente perder noite de sono com alguém que está no hospital passando mal? O que faz a gente acordar na madrugada e ligar: irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu posso te visitar? O que faz isso? Um membro filiado no Sesc, acho que não faz isso com você. Ou qualquer outro clube. Faz? Se estiver, fala aí, eu quero saber. Não faz, irmãos. Por isso a comunhão da igreja é algo profundamente distinto. Profundamente distinto. Veja isso confirmado em 1 João 3, 16 e 17. Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pergunta retórica. Pergunta que perfura a nossa alma, que mexe com a gente. Como pode eu ver meu irmão padecer e eu fechar o coração, fechar o bolso, fechar o tempo, fechar o lar? Não existe isso, irmãos.
Não existe isso. Portanto, a nossa afirmação teológica, para a gente não esquecer, é: a comunhão dos irmãos é uma bênção dada por Deus para o benefício do seu próprio povo. Vamos considerar agora o terceiro benefício. E hoje eu me propus a ser rápido mesmo, tá? Hoje é só um devocional de 40 minutos, a pregação de 1h30 eu vou deixar para o nosso irmão André à noite e volta na semana que vem. Tá bom? Os visitantes, então hoje os visitantes vão ficar legal, né? Porque a gente costuma a pregar 1h, 1h30 aí. Então hoje a gente vai ser mais objetivo, para a gente passar bastante tempo em comunhão. Então vamos para o nosso terceiro benefício. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Esse terceiro benefício, irmãos, é o refrigério. Consolo, alívio, conforto. Veja, agora o versículo 3. Mais uma comparação. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. É como o orvalho do Hermon. O Monte Hermon, só para a gente se situar rapidamente, geograficamente, ele era um monte mais alto que ficava lá norte, nordeste de Jerusalém. Ele tinha aproximadamente 2.800 metros, né, de altura, bem grandão. Ele ficava lá no extremo norte, né? E o interessante lá é que havia gelo no seu topo. Era uma coisa bem bonita de se ver. Depois coloca lá no Google Monte Hermon. Vai ver uma coisa assim, belíssima. Há gelo no topo dessa montanha, né? Desse monte. E esse monte, por conta desse gelo, portanto, que derretia, né? E descia, ele abastecia, era o principal suprimento de água do Rio Jordão. Por conta da neve, né? Que derretia. É algo assim maravilhoso de se ver. E aí, tem algo que é produzido nessa região por conta disso, do gelo que derrete, da água, que depois à noite fica muito frio e há toda essa condensação, essa experiência, não é, com a água que derrete, etc. E produz isso que é chamado de orvalho e também poderia ser traduzido por garoa, para a gente poder entender melhor, né? Uma garoa fina, alguma coisa assim, a gente acorda pela manhã. Alguns em alguns lugares do país gostam de chamar essa experiência de sereno, né? É quando a gente acorda pela manhã, olha as folhas e tem gotículas de água lá no carro, nas folhas e tudo mais. Então, é mais ou menos isso, tá? O orvalho. E aí, essas gotículas de água, elas vinham refrigerar as plantas, a terra seca, né? Totalmente necessário numa cultura agrária, né? Como era o Antigo Oriente Próximo. Em tempos secos, então, irmãos, isso era assim um refrigério sem igual, né? Para a criação, para as plantas, para a terra. E aqui, para a vegetação, Davi tem duas coisas em mente aqui. Presta atenção nisso. Nós estamos aprendendo aqui que o ajuntamento da igreja, dos santos, em unidade, em comunhão, traz refrigério para a nossa alma. Isso aqui você não vai ouvir do seu psicólogo, tá? Ele não vai falar como é que está a sua reunião na igreja, tem ido para a igreja? Não vai falar isso para você. Irmãos, traz refrigério para a nossa alma. Ou você vai me dizer que você nunca teve a experiência de ter tido uma semana atribulada, aflita, mergulhada em pecado, e eu não vou para a igreja, eu não vou para o culto, eu fui. E aí chega lá, você se pega nos cânticos, na leitura da palavra, na oração. E aí depois do culto você vai conversar com o irmão. Você vai me dizer que você nunca foi abençoado, consolado nisso. Que o irmão foi conversar com você, a irmã ouviu você, e ali vocês oraram juntos. E aí de repente você, puxa vida, olha o que eu ia perder se eu ficasse em casa hoje. Refrigério para nossa alma. Descanso para nossa alma, consolo para nossa alma. É aqui, irmãos, na comunhão da igreja. Na comunhão, comigo, difícil. Com pessoas difíceis. Com pessoas pecadoras, justificadas, que estão sendo santificadas. Se o irmãozinho é difícil, você também é. Se eu sou difícil, você também é. Não tem ninguém difícil demais e duro demais na comunhão dos santos. Não existe ninguém que Deus não queira consolar na comunhão dos santos. Não exista ninguém na comunhão da igreja que não seja importante. E é aqui onde ferro afia ferro.
É aqui onde os nossos pecados são iluminados. E não vem querer correr não, que você não vai correr. Se correr é ímpio, é bode, que não quer que a luz do evangelho santifique. Então corra mesmo para bem longe. Mas se é santo, se é regenerado, se é transformado, é aqui. É aqui que a gente vai ser santificado. É aqui que a gente vai crescer. Por isso que nós temos aí bodes e mais bodes, um monte de ajuntamento de bodes. Um mata o outro, fere o outro, adultera, mente, faz o que quer, rouba a igreja e ninguém faz nada. Porque tem que manter os bodes lá. Por isso que a comunhão da igreja acaba sendo tão maculada. Mas, irmãos, eu quero reafirmar, a glória da comunhão da igreja reside no seu cabeça, Jesus Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos comprou, Ele nos lavou com o seu sangue precioso e nos uniu em corpo para que nós crescêssemos. E sim, na multiforme graça de Deus, nós nos fortalecemos, nós crescemos, nós nos edificamos, nós nos exortamos uns aos outros. Irmãos, por favor, abandone essa ideia demoníaca de que tudo bem eu não estar no meio da igreja. Tudo bem eu me ausentar dos cultos. Tudo bem eu não estar na comunhão dos irmãos. Tem todo domingo mesmo. Irmãos, isso é uma mentira do diabo. É hoje que o Senhor quer trabalhar no seu coração. É hoje que Ele quer santificar você. É hoje que pela palavra Ele quer se revelar de uma maneira mais exaltada, mais gloriosa a você. É hoje que Ele quer capturar suas afeições para si. Cada dia do Senhor, cada santa convocação é uma santa convocação. Ou, melhor, é a santa convocação. Coloca um artigo definido aí. É o encontro com o Senhor, é a pregação, é a oração, os cânticos. Nós estamos falando do Deus vivo, irmãos. Do nosso Rei Jesus, que nos salva e nos regenera. E mais uma vez, o que Davi quer enfatizar aqui? Que esse consolo, esse refrigério para a alma, essa segurança espiritual, essa alegria eterna que nós recebemos, não pode ser produzida pelo homem. Não pode ser produzida pelo homem. É algo que o Senhor opera em nossa alma, por meio do seu Espírito. Se você não viu ainda a glória disso, eu espero que você esteja começando a ver. A glória e a beleza da igreja. Cada família, cada membro, cada pessoa formando esse glorioso tijolo que, por mais bonito e maravilhoso que sejam os templos físicos que nós temos por aí, e nada contra a estética glorifica a Deus também, precisamos ter bons templos para a glória do nosso Deus, mas nada se compara com vocês, esse templo, cada pedra, cada tijolo lavado, remido, santificado, justificado, adotado por Jesus Cristo, cada um de vocês, formando essa bela, essa gloriosa edificação, a igreja do Deus vivo, onde Ele habita, onde Ele traz refrigério. Apesar desse calor, aí faz muito sentido pra gente, né? Ele traz refrigério para nossas almas inquietas. Ele traz paz e segurança nas nossas inseguranças, aflições e medos e dúvidas. Ele faz isso, irmãos, Ele faz isso. Vamos avançando, que eu falei que ia ser breve. Eu quero que você note mais uma vez a palavrinha escrita desce aqui, ó. É como orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Os montes de Sião, para vocês terem uma ideia, são dois extremos aqui, tá? Um lá no norte e o outro a 300 quilômetros de distância ao sul, assim, mais para baixo. O mesmo orvalho que cai no Hebrom, glorioso Hebrom, cai em Sião. O mesmo. Mais uma vez, o Senhor enfatizando a unidade do povo. Mais uma vez o Senhor falando que, primeiro, é de cima para baixo que a coisa acontece. Desce. Não sobe, desce. Mostrando que é uma ação soberana de Deus em operar. O Salmo inteiro está fazendo isso conosco, irmãos. Nos apontando para isso. Mostrando mais uma vez a unidade e a comunhão que deve haver. Mas eu sou lá do irmão, lá tem o monte, tem gelo. Vai no seu pico, lá nos Alpes. Que maravilha. E eu estou aqui, bebendo dessa água do rio, que é abastecida por ele. Você está a quilômetros de... Não interessa. É o mesmo Deus. É o mesmo orvalho. É a mesma graça. Então ninguém pode se achar melhor do que ninguém aqui. Eu sou da tribo fulano de tal. Não interessa. Quem é o seu Senhor? É o meu também. Louvado seja o nosso Deus. Justificados por graça. Humilhados por obras, mas justificados por graça.
É isso, irmãos. É a soberania do nosso Deus do início ao fim. E aí ali no finalzinho do verso 3 nós vemos ali, ó. Olha isso. Agora, se você não entendeu nada até agora, eu preciso que você entenda isso aqui, ó. Eu preciso que você preste atenção nisso aqui, ó. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, irmãos. É no ajuntamento do povo da aliança da graça. É o ajuntamento do povo de Deus, onde ele ordena. Notem, é Deus quem ordena. Nós não ordenamos nada. Nós não damos ordem a ninguém. Quem ordena é o Senhor Deus. É o nosso Rei Jesus. Nós não ordenamos nada. Para o inferno com essa teologia coaching da prosperidade materialista. Eu vou ordenar a Deus porque eu dei tudo que eu tenho. Problema seu. Você está seguindo doutrina de demônios, o problema é seu. Lide com isso e lava a sua boca para falar do Deus verdadeiro, porque você crê em Mamon. O Senhor ordena, Ele dá ordem, Ele decreta, Ele é soberano. E qual é a sua bênção? Lembra do contexto do Salmo? O que o Senhor está dando ao seu povo? Harmonia, prosperidade e paz. Prosperidade não necessariamente material, mas veja, o povo em unidade de espírito, sob o rei Davi e em paz, gozando de eterna harmonia. O Senhor está abençoando o seu povo. O homem não pode fazer nada se o Senhor não o abençoar. E o texto continua, e vida para sempre. Sabe o que é isso? É a vida eterna. É o povo da aliança que anuncia as virtudes do grande e soberano rei. É o povo da aliança que chama pecadores ao arrependimento. É o povo da aliança que demonstra uma outra maneira de viver. Uma vida eterna não só em quantidade e duração de tempo, mas em qualidade. É uma vida diferente. Como nós estamos falando na IBD agora pela manhã, né, da nossa escatologia pós-milenista e etc. É uma vida distinta. É uma vida que rasga os nossos corações. É uma vida que molda o nosso casamento, transforma a educação dos nossos filhos, transforma a maneira como vivemos família, muda absolutamente tudo. Muda a vida de igreja, muda tudo, 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 porque é a vida celestial. É uma vida que o ímpio não consegue sequer compreender, porque ele não entende as coisas do Espírito. Ele vê, ele fala, ele ouve, mas ele não consegue, ele não quer, porque ele não recebeu a vida dos céus. Não recebeu vida celestial. E é aqui, nesse contexto do povo do Senhor, onde essa vida se manifesta. Onde o cuidado do Senhor com o seu povo se manifesta. É onde a gente estava lá triste, abatido, fraco, derrotado. De repente o Senhor vem com a sua palavra, com o irmão, com o cântico, com a leitura do texto e nos inunda de uma paz, de uma alegria sem igual. Estou mal financeiramente, estou isso, estou aqui, estou desempregado, estou acabado, mas eu estou confiando no meu Senhor. E Ele não está me deixando desfalecer porque Mamon não é o meu Deus. Os boletos não são o meu Deus. O casamento não é o meu Deus. Os filhos não são o meu Deus. O meu Deus é o Trino Senhor, o Pai, Filho e Espírito. Onde eu vejo em sua palavra o Rei Jesus convocando o seu povo para si, pois Ele é aquele que pode dar paz verdadeira, harmonia verdadeira, alegria verdadeira e prosperidade verdadeira. Não segundo o mundo. É aqui, irmãos. É aqui. Não tem para onde correr. Por isso que, não tem tempo de entrar nisso agora, eu já acabei até extrapolando o que eu me propus. Um dos solas rejeitados e que a gente sequer consegue perceber é o sola ecclesia. Os reformadores enfatizaram sem igual a necessidade de uma igreja verdadeira, de reconhecer uma igreja verdadeira. Somente a igreja, somente na igreja a vida, somente na igreja o Senhor se manifesta de maneira gloriosa nesse aspecto de manifestar a sua luz ao mundo. Por meio do evangelho, irmãos. Então existe um sola que nós precisamos resgatar. O sola ecclesia, somente a igreja. Teologia do culto tratada pelos reformadores sem igual. E a gente sequer consegue raspar isso, não é? Então esse é um sola muito importante também. Então, não há vida fora da igreja, vida espiritual. Alguém que está fora da igreja, alguém que odeia a igreja, né? Quem nunca viu aqueles cartazes em passeatas por aí? Eu de vez em quando vejo algumas lá no Engabaú, ando por ali, né? Como é que é? Jesus Cristo sim, igreja não. Fez que nem Marcião.
mutilou a Escritura. Mutilou o Novo Testamento todinho. Para ter esse tipo de teologia do inferno, você tem que rasgar a Escritura. Porque a igreja é a expressão do corpo de Cristo. Cristo Jesus continua a sua missão no mundo pelo Espírito, impulsionando o seu corpo. A igreja é Cristo Jesus no poder do Espírito atuando. Ainda, o Evangelho continua avançando no poder da graça de Deus. Jesus Cristo continua salvando pecadores pelo seu Espírito através da igreja. E você tem um papel fundamental nisso. Não se esqueça. Ah, mas eu sou tão humilde, sou tão pequeno. Você tem um papel fundamental nisso. Se você ouve a minha voz, se você está aqui, ouvindo o Senhor através desse salmo, Ele chama você. Ele chama você para um arrependimento mais profundo. Ele chama você para um envolvimento mais profundo. Ele chama você a experimentar realidades de igreja que você, por conta dos seus pecados, tem negligenciado. Ai, mas o irmão fulano de tal. Ai, mas não sei o quê. Ai, é tudo sobre você. Arrependa-se da sua soberba. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. E você experimentará as realidades que Ele tem reservado para o seu povo. Assim, meus irmãos, como a igreja no Antigo Testamento, a igreja judaica, sob o reinado de Davi, tinha unidade e podia peregrinar em paz, cantando esse salmo rumo a Jerusalém terrena em suas peregrinações, os cristãos, a igreja cristã, com a sua unidade absoluta sob o Rei Jesus, também pode peregrinar em paz, cantando esse salmo rumo a Jerusalém celestial. Vamos às nossas aplicações finais. Primeira, irmãos, nós precisamos levar a sério a unidade e a comunhão da igreja. Nós precisamos, nós não podemos brincar com isso. Isso é muito sério, nós estamos falando da nossa família espiritual. Nós não podemos tratar isso de qualquer forma. Onde está faltando isso que nós vimos, está faltando o verdadeiro evangelho. Onde reina desprezo, desunião, soberba, briga, contenda, o desejo pela vontade de ser feita, ódio entre os irmãos, onde essas coisas estão acontecendo, há uma ausência da presença santificadora do Espírito. E nós precisamos levar isso em consideração. Não podemos permitir em nosso meio nenhum tipo de difamação, calúnia, ou qualquer coisa que venha ferir a unidade da comunhão da igreja, ferir os nossos irmãos. E eu rogo ao nosso Senhor que ninguém peque em paz em nosso meio assim. Que o Senhor continue a nos incomodar quando pecarmos assim. Que o Senhor coloque um espinho no nosso coração, para que todas as vezes que pecarmos, venha alguém e nos exorte, e nos coloque em nosso devido lugar. Porque nós não somos reis, não somos rainhas da igreja. O Senhor Jesus é o rei da igreja. Segunda aplicação, meus irmãos, precisamos valorizar mais a comunhão e a unidade da igreja. Precisamos valorizar mais. Temos de nos esforçar para estar onde a igreja estiver, pois ali é onde está a bênção do Senhor, ali é onde está a vida verdadeira. Então nós precisamos nos preparar adequadamente para o culto. No sábado, precisamos nos preparar para a gente não ficar dormindo, para a gente não ficar pescando, para a gente não ficar lá no celular, notificação. Isso demonstra uma ignorância sem igual em relação a esse ajuntamento. Não há nada mais importante na vida do crente do que esse ajuntamento. É onde o Senhor nos abençoa sem medidas, irmãos. Sem medidas. Então, nós precisamos valorizar o santo ajuntamento da igreja. Precisa estar no topo da nossa agenda, o domingo, o dia do Senhor. Precisamos ser responsáveis aqui. Qualquer rival que apareça na nossa agenda é um ídolo. Deve ser destruído, deve ser quebrado. Deve ser mandado para bem longe de nós. Penúltima aplicação. Precisamos levar em consideração que a vida de igreja, irmãos, vai além dos cultos. O culto é uma bênção, a sua convocação é uma bênção, o almoço agora comunitário é uma bênção. Você que nos visita pode ficar também, não se constranja, fique à vontade no nosso meio. Mas nós precisamos levar em consideração que a vida de igreja vai além. Então nós temos de nos esforçar, de tomar um café com o irmão na semana, marcar uma pizza, exercer hospitalidade, conhecer os irmãos da nossa igreja. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós não podemos nos conformar e nos contentar com uma conversinha de 15 minutos. Eu sei que nós temos culto de manhã e culto à noite solene com a administração do sacramento da ceia do Senhor. Eu sei, mas é muito rápido.
É muito rápido. Até mesmo quando os irmãos vão em casa, vão na casa dos irmãos, é muito rápido, não é? Precisamos estreitar mais os laços. Precisamos desenvolver a amizade na igreja, amizades profundas. E ninguém deveria se sentir sozinho no nosso meio. Ninguém. Nenhum irmão deveria se sentir sozinho no nosso meio, pois nós estamos em uma grande família. Ninguém. Ninguém deveria se sentir desprezado. Ninguém. Ninguém deveria ser deixado de lado. Então nós precisamos cuidar disso, irmãos. Gastar tempo com isso. A igreja, mais uma vez, não é um programa de fim de semana. É um encontro familiar. É um encontro solene, onde nós nos ajuntamos, nos vemos, celebramos e aprendemos do nosso Rei Jesus. Nós precisamos demonstrar a nossa consciência teológica acerca disso. E não se esqueça, você que é membro dessa igreja não deveria esquecer disso. Membros dessa igreja não deveriam nunca esquecer disso. Dessa bendita responsabilidade que temos de estreitar os nossos laços uns com os outros. E última aplicação. Tome cuidado. Tome cuidado. Com tudo, com todos e com qualquer situação que queira afastar você da comunhão da igreja. Pois como nós vimos, é aqui onde o Senhor abençoa. É aqui onde o Senhor traz vida, refrigério, cuidado espiritual. E é bem aqui onde Satanás vai militar no teu coração e na tua alma para relativizar a importância disso. É só mais um culto. É só mais um domingo. Eu já fui semana passada. Eu já fui na outra semana. Eu já fui o mês todo. Irmãos, vocês estão vendo a glória disso aqui? Vocês estão vendo a beleza que nós estamos vendo aqui nesse salmo, do ajuntamento e da comunhão dos irmãos. Irmãos, é louco quem pensa assim. É louco quem negocia o dia do Senhor, o culto, o encontro com os irmãos, por qualquer outra coisa. É aqui onde o Senhor nos abençoa, nos exorta, nos consola, nos traz vida. É aqui, irmãos. Não é em nenhum outro lugar. Não é em nenhum outro lugar, é na igreja. É aqui com os irmãos. Abramos os nossos olhos para ver a glória do que o Senhor está nos ensinando aqui. A unidade, a comunhão e a beleza que há quando, sim, os irmãos se reúnem. Há uma glória, uma beleza sem igual. Luz nenhuma. Se nós pudéssemos ver, se o Senhor abrisse a nossa visão e pudéssemos ver a glória e a beleza do brilho, da majestade de vocês reunidos aqui, seria como se fosse mais 3 milhões de sóis. Porque cada vida, cada alma, cada pedra desse tijolo, desse edifício, foi lavada pelo sangue de Cristo Jesus. É um brilho sem igual, uma glória sem igual. Não por você mesmo, não é? Mas por conta da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Irmãos, vamos às nossas considerações finais. Nós consideramos aqui, nesse texto, os benefícios da unidade ou da comunhão dos irmãos, não é? E nós vimos isso em 3 pontos, que a comunhão da igreja, a unidade dos irmãos, traz alegria, traz unidade e traz renovação, traz renovo para as nossas almas. E tudo isso só faz sentido porque o nosso Redentor, o Rei Jesus Cristo, que é 1000 mundos, ou milhares e milhares de milhares mundos mais glorioso que Davi, ele morreu por pecadores, por homens e mulheres mais desprezíveis, por você, horroroso, pecador desgraçado. Ele morreu, esteve por 3 dias no túmulo, mas ele ressuscitou, porque a morte não pôde conter o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, meus irmãos. Aqui a nova criação se manifesta, e é por isso que no Evangelho da Graça de Deus, nós somos chamados ao arrependimento, nós somos chamados à unidade, nós somos chamados à comunhão. Então, a última aplicação final, que eu não programei para fazer, que vem agora, é: se você tem alguma coisa contra alguém, contra um membro da igreja, uma desavença, amargura, orgulho ferido, por favor, à luz disso, procure hoje, agora, essa pessoa. Busque reconciliação. Busque reconciliação. Para que Satanás seja envergonhado e Jesus seja engrandecido. Amém, meus irmãos? Vamos orar.
Convido a você nessa hora a fazer um exame na sua alma. Responda a seguinte pergunta: eu tenho trabalhado para manter a comunhão e unidade no corpo de Cristo? Isso tem sido importante para mim? Medite um pouquinho nessa pergunta. À luz disso tudo, rogue ao Senhor que dê a você uma santa disposição de alma para trabalhar arduamente para manter a unidade da igreja e de se envolver mais nela e estar mais em comunhão com os irmãos. Faça isso hoje. Faça um compromisso com o Senhor de se envolver mais com a sua igreja local, de amar mais os seus irmãos, de servi-los. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela glória que desfrutamos na igreja local. Temos comunhão com o Senhor no Espírito, graças ao teu Filho Jesus. Ó Pai, nele, no teu Filho Jesus, nós temos alegria, consagração, refrigério, consolo, conforto, comunhão uns com os outros, amor uns pelos outros, zelo uns pelos outros. Ó Senhor, fortaleça o nosso amor. Ah, Senhor, fortaleça a nossa unidade, fortaleça a nossa comunhão. Que sejamos cada vez mais vigorosos e rigorosos em promover a unidade em nosso meio. Que Jesus Cristo seja tudo em nós e para nós. E nele nós oramos. Amém e amém.